boa tarde. Meu nome é Ana Paula, sou discente do projeto de extensão Quem Sabe Faz a Hora. E antes de convidar o nosso professor, Bonifácio, né, Boni, como a gente chama, eu vou dar um tempinho para vocês entrarem, aí eu faço convite para ele, eu vou apresentá-lo e a gente começa, tá? Só um momento, gente. Prontinho, já convido. Só aceitar, professor. Já foi convidado. Alô? Professor, boa tarde, tudo E bom? aí, moça? Tudo massa? Tudo massa Tudo por certo. aqui. Antes de mais nada, quero agradecer em nome do projeto, em nome do nosso curso de Agradeço. extensão, a disponibilidade, esse tema super interessante que você está trazendo para a gente. Uhum. Muitas pessoas não pensam que memes podem ser objeto de estudo. Então, você vai desmistificar isso um pouco para a gente. E é do meu conhecimento que nos últimos dias foi seu aniversário. Ah, Então, é. parabéns, feliz ciclo Obrigado. novo. Valeu. E é o seu aniversário, mas quem está ganhando presente somos nós. Poxa, muito Então, deixa eu só obrigado. fazer uma apresentação assim do seu caminhar, da sua trajetória, para as pessoas Valeu. saberem de onde você está falando, tá Massa. bom? Aí eu vou dar a Beleza. palavra para você. Valeu. Boni é psicólogo, ele é mestre em Psicologia Social e do Trabalho pelo POSPSI, que é o programa de Aham. pós-graduação da UFBA. Ele tem formação em Gestalt Terapia pelo Instituto Gestalt Terapia da Bahia e é também fundador do Centro de Estudos e Pesquisas em Ciências do Comportamento Docente do nosso colegiado, né, de Psicologia da UNEB. Uau, É isso, massa. professor. Muito Quando estiver obrigado. faltando mais ou menos uns 10, 20 minutinhos, eu sinalizo a questão do Uhum. tempo para você, tá bom? Certo. Valeu. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Eu tenho a UNEB em um elevado nível de conta, porque, antes de tudo, por ser um espaço que abriu espaço para mim para pensar, para agir como docente, me permitiu entrar em contato com as melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, em termos intelectuais. E, como resultado dessa interação aí, nessa interação online, eu consegui pensar novas coisas e continuar o meu caminho como intelectual, né, que está acontecendo junto com vocês, né? E eu estou falando isso porque é importante deixar muito claro para vocês docentes e certamente vocês docentes não discentes, certamente também os psicólogos que já se formaram concordam com isso. Vocês são fundamentais na formação de uma universidade, vocês são fundamentais na formação, inclusive, dos seus docentes. Né? Os nossos percursos, eles só podem fazer sentido na medida em que eles interagem com o de vocês. Né? E a partir do que vocês pensam, do que vocês questionam, a gente evolui bastante. Então, antes de tudo, eu agradeço ao NEB por ter esse espaço, agradeço a vocês por existirem, por melhorarem a minha vida, agradeço a professora Iris que me fez o convite, a professora Larissa, a todos vocês, tá, por estarem aqui. É um prazer enorme, foi meu aniversário ontem, teve festa, foi super legal, uma festa do YouTube. Eu vou trazer essa discussão para vocês. Eu tentei fazer uma organização Uhum. do meu percurso, né, do percurso de ideias que eu vou desdobrar por aqui, mas efetivamente eu não vou dar uma aula para vocês sobre o que é meme. Né? Inclusive eu estava dando uma olhada no YouTube, tem umas coisas super legais sobre memes lá, né? Uma galera que estuda comunicação, mas eu vou acabar fazendo isso sim. Mas, efetivamente, eu gostaria de conversar com vocês sobre como esse fenômeno se desenvolve, qual o sentido dele nesse momento histórico e, efetivamente, aquele título que... Eu adoro títulos, né? Aquele título que eu forneci para vocês, ele exatamente configura a minha intenção. O título é Memes, dois pontos, sentidos... Deixa eu ver se eu me lembro. Sentidos metafóricos na contemporaneidade, certo? Isso. Eu acho que tem mais um nome, desculpe. Eu vou descobrir aqui. Eu acho que não tem metafóricos, não tenho certeza se tem, mas tem contemporaneidade. Então, eu estou falando memes, dois pontos, sentidos. Né? O motivo de eu utilizar a palavra sentido, antes de tudo, sugere para você aí que
este conceito indica que algum objeto faz sentido para mim, né? Aquele objeto, ele me permite identificar coisas, me produz valores, e certamente por eu ser um indivíduo que vive em sociedade, eu interajo na troca desses sentidos. Eu interajo na troca desses sentidos a partir da troca de símbolos, a partir das interações sociais, beleza? E para falar sobre interações sociais, eu vou trazer um amigo meu, eu vou trazer uma galera, só ando de galera, tá, gente? Esse aqui é o livro do George Mead, né, que é o cara que desenvolveu os estudos sobre interações sociais, é o Mente, Self Sociedade. O George Mead, nessa caminhada, ele vai mostrar para a gente, eu vou falar brevemente isso daqui, depois eu desdobro livremente. Ele vai mostrar para a gente que, efetivamente, a história da sociedade é a história das interações humanas. Porque, minimamente, numa relação diádica, como aparentemente estou tendo com você, apesar de ter uma plateia por aqui, eu transmito para você algum tipo de elemento, né, algum tipo de expressão que pode ser emitida por aquilo que eu pareço ser, ou pode ser transmitida pelo que eu falo para você com alguma intenção de mudar o que você pensa, né? Então, uma interação social, ela se desdobra na relação entre duas formas de vida que são simbólicas e, por serem simbólicas, se adaptam ao mundo a partir da identificação do que aquele mundo sinaliza para ela e responde para o mundo, geralmente, principalmente nas relações entre humanos, né, com a mesma língua, uma capacidade de expressão que é entendível, transmite algo que me faz responder da forma como eu entendo que eu deveria responder, né, para aquela outra forma humana, devido ao que eu imagino sobre como ela deve se comportar ou responder. Ai, meu Deus, que coisa embolada, deixa eu consertar esse negócio. Olha só, interação humana acontece da seguinte forma. Um corpo A interage com um corpo B, expressa para o corpo, esse é o A, esse é o B. O A expressa para o B, expressa algo a partir da sua expressão emitida, o tipo de roupa, as cores dos cabelos, ou transmitida a partir daquilo que se fala, a intenção do gesto, expressa para B algo que vai ser lido por B, entendido e assimilado por B naquele contexto, com algum sentido, inclusive aprendido por repetição social, e fará, portanto, que B se comporte em relação a A de uma forma adequada ao que ele entende sobre A, sobre o papel que A representa, sobre o que o A pode fazer. Vamos pegar um exemplo prático. Você e sua melhor amiga. Sua melhor amiga fala alguma coisa para você e você responde para ela de uma forma diferente do que você responde para sua mãe. Porque são papéis diferentes. E com sua amiga você vai reclamar com ela, ela vai falar alguma coisa com você, você vai ser um pouco agressiva com ela e depois vocês se organizam. Então, a interação social, ela acontece a partir da troca de expressões, né, que transmitem valores, entendimentos e que, a partir dessas trocas, naturalmente, mediam alguma mudança no seu comportamento. Eu estou falando para você aqui uma coisa que está fazendo você pensar em outra. Que, diferente... Caso eu não estivesse falando com você nesse momento, certamente seria um outro interagente, um outro interlocutor que estaria transmitido para você algum tipo de sentido que seu corpo se adaptaria, né, assimilaria, né, interpretaria e responderia ao mundo. Enfim, então, nesse primeiro momento para vocês, eu estou querendo falar que eu vou fazer um caminho que vai falar desde quando as interações sociais se organizam enquanto fenômeno humano, fundamental na história, né, como elemento fundamental e simbólico, na história do tempo e dos símbolos. E aí eu vou trazer esse rapaz aqui, que é o Martin Heidegger, para falar para a gente sobre a história do tempo. E para falar para a gente sobre como os sentidos
sentidos nesse corpo que experimenta, né, neste fenômeno, como esses sentidos são assimilados e como efetivamente a história do tempo desdobra a transcendência da capacidade humana, né, de colocar-se no mundo e, portanto, de trocar. Eu sei que, eventualmente, eu estou sendo muito prolixo. E isso tudo, da ação desse ser no mundo, que sou um ser simbólico, que interage com o mundo, e só posso pensar o mundo a partir dessas interações, afinal, é a partir delas que eu aprendo, eu acabo utilizando também recursos técnicos, que, a partir da evolução da humanidade no tempo, também se desenvolveram, né? Que são o que eu vou chamar de tecnologias, desde o garfo e a faca, a pedra, a carta, a Bíblia, né? Que foi produzida aí, né? Eu me esqueci a data, a Bíblia, que se desdobra ao rádio, que transmite voz. Antes tem o código Morse, depois a televisão em 1928. E eu mostro para vocês que a história da humanidade acaba sendo a história da capacidade de troca simbólica, que a partir do uso de recursos técnicos amplia a sua possibilidade de ser humano e em cada momento contemporâneo estabelece uma forma de existir no mundo. Uma forma de ser como pessoa que se relaciona, né, com grupos em níveis diferentes, né, vou chamar de intimidade e de diferentes padrões também de normas de etiquetas. Mas, nesse percorrer da história do mundo, a utilização dos meios de comunicação, e aí eu trago o Thompson, a utilização dos meios de comunicação que desenvolvem-se apenas transcendem também as capacidades da humanidade interagir. Então, chegamos em um momento em que entenderemos, na verdade, chegaremos em um momento em que entenderemos que, efetivamente, a história da humanidade é a história da troca simbólica, utilizando algum tipo de recurso, e em cada momento histórico, a utilização desse tipo de recurso invade a vida pública, vou falar dessa forma assim, instaurando novas formas de se comportar. E, especificamente, a partir da década de 70, as tecnologias móveis, né, as tecnologias digitais começam a se desenvolver, possibilitando aí novas configurações, antes de tudo, das formas de produzir informação e conhecimento, das formas de trocar informação e conhecimento. Em um primeiro momento, a tecnologia digital se apresenta, né, de um para todos, como a televisão fazia, mas gradativamente, na medida em que cada pessoa do mundo consegue ter um dispositivo móvel que pode estar em qualquer lugar no mundo e que pode conectar-se com qualquer outra pessoa no mundo, recebendo, produzindo, né, compartilhando, inclusive fazendo junto, né? A partir da organização dessa possibilidade tecnológica, entramos em um momento contemporâneo em que a utilização da internet gradativamente integra-se à vida cotidiana, sobretudo em época de pandemia, de uma forma irrevogável, né? E aí, nesse último momento, eu vou trazer esse rapaz aqui, que é o Jenkins, para falar um pouquinho da cultura da convergência, que mostra para a gente como, nesse momento contemporâneo, a nossa capacidade de interagir com as pessoas amplia a possibilidade de criarmos o que eu vou chamar de fichas simbólicas. Fichas simbólicas, né? Fichas simbólicas, pelo seu nome, são objetos, uma ficha que tem um símbolo que é trocado, né? E esse símbolo, por ser símbolo, tem algum valor atribuído para alguém de determinado grupo social ou de determinado país, né? Por exemplo, a gente pode pegar como exemplo de ficha simbólica o dinheiro.
né? O dinheiro é uma nota, é uma ficha que tem lá um negócio desenhado que você troca e que vale simbolicamente para você um valor. Só que uma nota de R$ 10 é uma nota de R$ 10 apenas, né? Então, essas fichas simbólicas que são construídas na modernidade para facilitar a troca de objetos, que também é a troca, que é também interação social, que é troca de valores, as fichas simbólicas nesse espaço digital, ela favorece uma novidade, né, de criação de objetos de uma forma coletiva, inclusive, né? E é aí que a gente entra na discussão sobre os memes. Na medida em que o meme é um fenômeno contemporâneo que, a partir de fichas simbólicas, né, a partir de cards, a partir de pequenos vídeos, transmitem para entre pessoas sentidos printados que só existem por fazer sentido. Porque só existem porque aquela pessoa que acessa ou vai achar graça, ou vai entender algo que está subentendido, ou vai identificar um elemento crítico que está ali esboçado, porém, todavia, contudo, é em si uma nova forma, na contemporaneidade, nos seus poucos, menos de 100 anos aí, de possibilidade de trocas à distância efetivas, né? De entender-se, né? E transmitir à frente valores, críticas, enfim, qualquer tipo de sentido que aquele símbolo irá apresentar. Existe uma característica muito específica nos memes, inclusive eu lembro que no começo dos memes, né, pelo menos quando eu entrei em contato com os memes, os memes eram super toscos, né? Literalmente a galera fazia e escrevia, a galera brincava, grupos específicos de amigos faziam para um brincar com os outros amigos. Então, é impressionante como o meme consegue, a partir de um elemento simbólico, uma ficha simbólica, organizar em torno de si pessoas, primeiro, que entendem aqueles valores, que utilizam o seu tempo para entrar em contato com aquilo e pensar sobre aquilo, e que se mantêm integrados, né, a partir da existência desse objeto, mas também que demarcam uma concepção de identidade que pode, por muitas vezes, não ser assumida e percebida, mas passa a ser compartilhada por haver algum tipo de validação, né, de sentidos, e, ao mesmo tempo, por estar contextualizado nessa nova forma de interagir, né, digital, ela favorece que seja demarcado, né, aquele assunto do momento, inclusive integrando metáforas, aí eu utilizo a outra palavra que está no nosso título, metáforas que expressam exatamente o que está acontecendo, qual é o valor na vida cotidiana neste momento histórico. Então, o meme, a minha discussão toda com vocês, eu acho que ela vai no sentido de entender como a utilização deste recurso, dessa nova forma, né, de apresentar-se no mundo, coletivar-se no mundo, apresenta-se, primeiro, de uma forma desgovernada, afinal, o meme chega na sua timeline de duas uma, ou porque algum amigo seu te mandou, ou porque o algoritmo te deu. E se o algoritmo te deu, a gente tem aí mais um mergulho para a gente pensar, porque a gente vive numa sociedade contemporânea que é fundamentada no que a gente chama de plataformização dos dados, ou seja, plataformização da vida. Nós estamos todos os dias acessando algum tipo de plataforma, ao mesmo tempo um tipo de plataforma que datifica o que eu faço nessa plataforma e me devolve as coisas que, por algum tipo de racionalidade, né, é interessante. E, por fim, também
Rapidinho, só porque eu me perdi. E também tem um dado muito específico, que é a performidade dos algoritmos. Que é o quê? Como o algoritmo prepara o que você vai ver. Então, a gente tem uma complexidade, né? Na verdade, eu estou trazendo aqui essa discussão muito mais para a gente refletir, né, sobre o tamanho da complexidade do que é a experiência de compartilhar, de existir na vida contemporânea e de utilizar esse tipo de recurso como uma forma de existir e ser no mundo neste momento 2020, que é o momento em que eu e você estamos aqui conversando diante de uma coisa que eu bato aqui e faz barulho, né? Mas que foi uma coisa que foi criada pela humanidade a partir aí, né, do nascimento da modernidade. Por isso que, inclusive, o Thompson, ele vai sugerir no seu livro, esse livro é muito legal, indico, A Mídia e a Modernidade. A modernidade, ela representa uma coisa interessante, que é, antes de tudo, a completa mudança das condutas e dos valores, como a gente está vivendo agora. E por quê? A modernidade, depois da era medieval, onde existia aquele povo ali feudal, especificamente na sociedade ocidental, que é o que a gente está falando, que é o que nasce ali depois do ano zero grego, mas que existia filosofia grega, ou filosofia africana, há mais de 3 anos, que inclusive foi usufruída pela cultura ocidental, né, na construção da sua cosmologia. A modernidade, ela é um passo à frente em um momento em que Deus deixa de ser interessante, né, diante do nascimento das burguesias. E, então, de uma nova organização de ser no mundo, não mais agrícola, organizada agora, a partir de agora, né, das relações entre pessoas em espaços de trabalho, em que agora elas não mais trabalham em suas casas, agora elas não mais têm uma relação muito direta com o que elas fazem e com a grande natureza que amanhece e anoitece aqui na minha frente, enquanto eu passo agora a integrar lugares específicos onde eu me encontro com um monte de gente parecida comigo, que fazem coisas diferentes ou similares que eu, e que no final do mês eu ganho um salário que se chama aí, que é um salário que é o representativo do que a gente chama de mais-valia. Né? A modernidade é a mudança de chave nas relações do espaço e do tempo, porque a partir de agora, primeiro, as minhas noções de espaço privado, por exemplo, a minha casa, inclusive o campo, mudam, né? O meu entendimento sobre espaço público, mais uma vez falando sobre espaço, muda, porque a partir desse momento surgem as cidades e nessas cidades ao redor dela algum tipo de movimento econômico, a burguesia não é boba, um movimento econômico que faz as pessoas trocarem coisas. E, já que Deus morreu, a gente pode inserir uma ideia racional, né, da organização do mundo que fundamenta a ciência positiva, que é a ciência que criou a sua universidade de psicologia. Né? E essa ciência positiva, racionalista, ela organiza o mundo de uma forma que afasta os indivíduos da relação direta com a natureza e agora controla os seus corpos e, inclusive, na evolução da cultura ocidental, consolida um padrão de entender-se nas relações sociais, nos termos das regras sociais, que se organizam a partir dos valores fundamentais, né? Um modo de existir normativo. A gente vê aí, andando um pouquinho mais para frente, século XVIII, né, o fomento mesmo das atividades de trabalho, das relações, né, de proletariado, e especificamente do controle da sexualidade das pessoas, Michel Foucault. Né? E, Boni, o que é que isso tem a ver, gente? Eu estou falando sobre controle. Estou falando para vocês que, de certa forma, a sociedade moderna é uma sociedade do controle dos corpos e dos pensamentos. É uma sociedade do controle da condição humana, que, segundo Hannah Arendt, é representado por 3 características. Somos corpo, eu sou um corpo. Estou aqui sentado na cadeira, eu sou um corpo. Só que esse corpo, quando está agindo no mundo, ele trabalha, ele mobiliza a sua ação no mundo, a sua linguagem, a sua expressão, transformando o mundo à sua imagem e semelhança. E, ao mesmo tempo, esse corpo, que sou eu, ele tem uma capacidade interessantíssima, que é mais desenvolvida do que os gatos e os cachorros, por exemplo, que ele tem a capacidade de fazer política, que não deixa de ser também uma forma de trabalho, porque é a ação dos símbolos, é a ação dos sentidos, é a ação das metáforas sobre
de uma pessoa em relação à outra, né? E isso faz a possibilidade na mobilização da sociedade. Tá? Então, eu estou falando sobre modernidade para mostrar para vocês que no desenvolvimento da sociedade moderna, gradativamente, as formas de se relacionar com a vida cotidiana, elas acabam se transfigurando. Porque, primeiro, a relação com o espaço muda, as relações de regras sociais mudam, a relação com o tempo muda e surge esse negócio aqui chamado relógio. Tem lá no livro do Zygmunt Bauman, no primeiro capítulo dele, Modernidade Líquida, ele está falando sobre como o surgimento do relógio demarca o nascimento aí da modernidade, que literalmente demarca o nascimento do controle, né? Inclusive do controle social. Então, na medida em que eu controlo tempo, espaço, pensamento, corpos, eu literalmente organizo uma sociedade em um caminho, né, bastante controlado. Tá. E aí o que é que acontece? No encaminhamento desse tempo, da modernidade, a capacidade, né, da construção, por outro lado, que desenvolveu tecnologias, que desenvolveu novas formas de se relacionar no mundo, porque a partir de então, se eu tenho uma indústria e eu me relaciono em uma outra indústria que está lá na casa do caramba, eu preciso criar algum tipo de meio de comunicação. É nesse momento aí que você vai ver o surgimento, né, de várias tecnologias de comunicação, né? Antes disso, a gente já tinha a Bíblia, que conseguia retirar uma presença de um lugar e levar para outra. Por exemplo, observe você, quando você escreve uma carta, você está expressando num papel, eu vou dizer até um pouco mais poeticamente, o seu espírito. Você está exercendo sobre o mundo, imortalmente, um rastro seu. Similar como a gente deixa o rastro na internet hoje, né? E na medida em que você expressa essa sua presença nesse papel, ainda pensando na Bíblia, e essa Bíblia pode ir para outro lugar, isso a partir da prensa de Gutenberg, que eu me esqueci o ano, desculpem, eu adquiro a possibilidade de transmitir você, sua presença, o seu valor e fazer, inclusive, que várias pessoas assimilem você. E, puramente pelo encontro com você, consiga pensar sobre outras coisas. Você viu o que aconteceu com o Neymar na semana passada? Não. Eu acabei de fazer você pensar em Neymar. Só isso. Né? Então, Ok. eu inseri um input para você de sentido que, inclusive, pode desdobrar várias coisas em você. Talvez automaticamente você pense que Neymar é isso ou aquilo. Mas eu poderia, inclusive, definir uma situação, definir um caminhamento do pensamento a partir dos inputs que eu faço em relação a você. E no desenvolvimento, né, dessa modernidade, os meios de comunicação, como eu acabei de falar para você, gradativamente adquiriram formas diferentes de existir. Por exemplo, papel de carta, por exemplo, por exemplo... Desde sempre, a humanidade, utilizando a tecnologia que tinha naquele momento, integrava-se com esses objetos e criavam formas gradativamente de serem no mundo. Vamos lembrar que a gente tem pouco tempo ainda de existência, gente. Vamos lembrar que há pouquíssimo tempo a gente tem o rádio há mais de 100, apenas 100 anos, né? Então, antes disso, a velocidade da capacidade da gente fazer essas interações era muito pequena. E gradativamente, inclusive graças à modernidade, ao advento da ciência e da tecnologia, a humanidade adquiriu formas novas de interagir no mundo. E especificamente a partir do desenvolvimento, né, das tecnologias digitais, novas configurações, né, novas configurações de se apresentar como pessoa, como grupo e como sociedade ganham espaço. E um negócio que eu acho interessante especificamente na tecnologia digital é porque a tecnologia digital é literalmente um papel em branco. Quando você começa a fazer um código de um aplicativo, é um papel em branco. Isso aqui que a gente está é um monte de código, né? Que uma pessoa um dia começou a escrever e cada coisa que ela escreveu lá faz alguma coisa, né? Por exemplo, esses números que estão aqui, existe um código, né? Então, efetivamente, as ambiências digitais, por terem características diferentes do ambiente físico, ela produz uma elasticidade das possibilidades de interação que é praticamente infinita. E isso, mais uma vez,
modifica os padrões, características de existir no mundo. Né? Por isso que alguns autores chamam disso de pós-modernidade. Porque a partir de agora, inclusive nesse momento, a rua virou agora uma lenda. Né? A gente está em um momento em que a gente está isolado tecnicamente em casa, aprendendo a utilizar as plataformas digitais para poder ter saúde mental, para poder assimilar a linguagem, que é a gasolina que faz com que a gente possa existir. E nessa troca de linguagem, que nesse momento histórico é infinita e múltipla, porque em um aplicativo você está falando com 50 pessoas ao mesmo tempo, né? Diferente do que acontecia antes da modernidade, que as relações face a face eram as únicas possíveis, né? É possível interagir com várias pessoas ao mesmo tempo, justamente por conta da plasticidade dessas ambiências. E, chegando no meme agora, a utilização desses códigos, né, desses objetos que são repetidos, que convergem como produções de pessoas para representarem para um grupo, ou que um grupo coletivo se organiza para representar-se, ou para apresentar para o mundo a expressão pura de si, desde as suas críticas até as contradições que fazem a gente dar risada na medida que percebidas, ou seja, as piadas, as ironias, apresentam para a gente naturalmente, em um momento histórico, uma forma específica de um grupo social específico, que pode ser mais abrangente, sim, sobre entender determinada coisa. E esse entender determinada coisa é organizado a partir de imagens, que são elementos simbólicos, que são organizados de forma multimodal. O que é multimodal? De vários modos, né? Que você pode utilizar imagem, que você pode utilizar texto, que você pode utilizar som, e que em todos os graus, no final das contas, vai servir como um objeto, mais uma vez, uma ficha simbólica, um objeto simbólico que serve, eu vou até fazer uma brincadeira, como objeto transacional, que eu acho que a Melanie Klein traz o conceito. É um objeto em que, de certa forma, as pessoas se utilizam para exercer um elemento fundamental que as constitui também, que é a possibilidade de existir politicamente e a sociabilidade. Então, os memes, além de apresentarem para a gente valores, críticas, contradições, produzidas por um ou por mais, que são compartilhadas por vários, que valem, inclusive, peso social nas relações entre vários, que validam a existência daqueles grupos, que transmitem as existências daqueles grupos. Eles representam nada mais, claro, o nada mais é um exagero, eles representam nada mais do que um objeto que viabiliza que os seres humanos exerçam a sua condição de seres sociais. Então, já fechando, eu acho, que eu acho que era aqui onde eu queria chegar, precisamos pensar em cada tipo de meme que é compartilhado com cada tipo de grupo. Primeiro, a função que ele representa, porque certamente ele vai apresentar, a partir de alguma forma, elementos simbólicos, características que dão sentido a algum grupo, né? ou algum interesse, mesmo que seja a risada, e eles acabam surgindo das suas formas particulares, mas efetivamente eles permitem que as pessoas entendam. E permitir-se entender é permitir-se reconhecer-se como social em grupo, em uma identidade, né? E uma vez que eu passo a fazer parte de um campo simbólico, inclusive comentar na publicação de alguém que mandou um meme que eu entendi,
eu passo a ganhar dentro dessa arena pública enorme, gigante, que tipo assim, a internet é uma grande praça pública. Tipo assim, eu fico imaginando os aplicativos como locais. Tipo, o Facebook é como se fosse um lugar que é um grande jornal, uma espécie de shopping center. O Instagram é uma grande revistaria que eu vou lá ver, né? O YouTube é um grande cinema. Eu perdi um pouquinho do que eu ia falar. As pessoas, né, nessas plataformas diferentes, elas vão acabar, lembrei, tendo possibilidade de interagir com outras pessoas, afirmarem os seus valores para si e para o mundo, remanejar esses valores a partir daquele objeto que se apresenta, né? Promovendo uma propagação da história da humanidade em sociedade, na medida em que, mais uma vez, como o George Mead mostrou para a gente, que o desenvolvimento da sociedade é o desenvolvimento a partir dos pares, mas agora em uma outra configuração, faz com que essa nova sociedade digital, vou chamar assim dessa forma, cumpra a configuração do momento histórico, que é o momento que representa a configuração das linguagens do mundo, dos seus pesos, inclusive em termos de domínio simbólico cultural ou não. Né? A gente pode ver aí, por exemplo, que na história da colonização do Brasil, você tem uma organização simbólica, inclusive a partir dos meios de comunicação, que utilizaram esses mecanismos para ensinar para a gente que a gente deveria ser branco, que Xuxa Meneghel é uma referência do Brasil, que Hebe Camargo é uma referência do Brasil, e que nas plateias dos artistas só tinham pessoas brancas. Você vê o Wilson Simonal cantando Limão, Meu Limoeiro no YouTube, e você vê uma plateia bem diferente do que efetivamente é a plateia do Brasil. Então, observe como essas formas simbólicas, construídas no tempo, inclusive utilizando tecnologias, servem como meios de dominação simbólica, de entendimento de um povo sobre o que eles devem pensar ou não. E, ao mesmo tempo, organiza grupos. Só que você vai ver que, neste momento histórico, que todos conseguem se comportar, inclusive é o resultado de um trabalho do estudante da UNEB, Gabriel Suami, que eu orientei, surge uma possibilidade das pessoas se identificarem simbolicamente à distância com outras referências. E o fenômeno disso é o que a gente está chamando de aquilomamento digital, em que, na medida em que é possível acessar possibilidades diferentes, né, de ser eu no mundo, diferente do que acontecia no início do século passado na TV, a partir da TV Globo, a gente consegue fazer parte de novas arenas, né? Então, a utilização de memes em todos os tipos de grupo nada mais é, antes de tudo, do que a possibilidade de entender-se enquanto ser social e sujeito que compartilha sentidos e significados e, inclusive, rir de piadas. Eu não sei se foi na turma que você foi minha estudante. Você já pegou uma disciplina comigo, não já? Não sei. Eu não peguei com você nenhuma disciplina ainda. Eu vou pegar só fenomenologia nos próximos semestres. Seu rosto é conhecido. Eu acho que foi na turma de psicologia social, que é uma turma muito boa, inclusive. Foi a turma de Abraão. Eu acho que a primeira pergunta que eu fiz para vocês, conversando na aula, eu falei alguma coisa assim. Existe uma piada aqui entre vocês, que se vocês falarem aqui eu não vou entender. E que vai todo mundo entender. Você e sua melhor amiga, que se olham e se entendem, né? Isso daí é o resultado, né, de uma assimilação, de um processo de assimilação, né? De assimilação social de vocês enquanto grupo. Né? Então, o meme, antes de tudo, é um objeto simbólico que permite essa identificação, inclusive a identificação desse sentido que é risível, que eu não identificaria. E isso mostra, portanto, que o meme, independente da característica que ele tenha, ele terá uma característica entendível para determinado grupo de pessoas que tem um repertório em relação àquele conjunto simbólico que se apresenta naquela configuração, que pode ser com texto e vídeo, que pode ser de um monte de forma. Né? Por exemplo, se eu mandar para você um meme agora, com uma piada dick, né?
talvez você não entenda, porque talvez você não goste dessa cultura, talvez você goste de outra, né? Se você me mandar também um meme com a cultura, né, trazendo uma discussão, por exemplo, sobre o feminismo negro, talvez eu não entenda algum tipo de elemento que você me apresente, porque pode não ser imediatamente, a palavra imediatamente, identificável por mim, tá? Então, a gente precisa entender, a minha intenção aqui, é trazer esse objeto simbólico, funcional, inclusive, independente das suas formas, como um objeto que deflagra em forma de metáforas, afinal, eles são objetos artísticos, mesmo que não tenha uma metodologia artística, são a expressão de pessoas que representam grupos sociais a partir de algum tipo de arranjo que foi feito, né, que eu vou chamar de artístico, uma metáfora que é uma metáfora, portanto, produz um sentido configurado, reconfigurado, com alguma configuração que permite que pessoas olhem e identifiquem de suas formas. Né? Geralmente as metáforas não são óbvias. Inclusive, o entendimento do que não é óbvio em um grupo social, muitas vezes, faz com que a gente seja reconhecido e se reconheça fazendo parte dele. Então, é isso. Os memes representam, nesse momento histórico, objetos, né, que produzem sentidos, mantêm os sentidos de existência social, de existência simbólica, de existência no tempo e, portanto, em contextos, né, mesmo que esses contextos sejam contextos digitais, né, que apresentam metáforas da contemporaneidade, que é o último ponto que eu quero falar brevemente. A contemporaneidade apresenta-se como o momento do agora. A contemporaneidade apresenta-se como vigência. E a vigência no mundo contemporâneo não pode ser pensada sem pensarmos que o mundo contemporâneo é um momento na história do tempo da humanidade, que, por ser simbólica, é literalmente a representação da história da linguagem no tempo. Só que essa linguagem que utiliza o meu corpo como meio para ser transmitida, e inclusive o meu corpo e da minha família, dos meus amigos, que se organizam mais ou menos em um grupo de valores, que é diferente de outra, e que é transmissível, como essa árvore que vocês veem aqui, que tem suas ramificações, mas que nasce provavelmente de uma semente, coloca, né, essa linguagem, o desenvolvimento dessa linguagem, coloca na arena pública, que é a arena de interação entre os seres humanos, o embate dos seus valores e a configuração, mais uma vez, do momento histórico. O Heidegger vai chamar isso de historicidade. E também o Giddens, que é que eu também indico para vocês, a galera de psicologia social que eu indiquei, ele também vai mostrar para a gente que a historicidade demarca o momento da história do mundo. E não pode ser concebido se a gente não entender algumas coisas fundamentais. Ponto 1, primeiro que somos humanos são simbólicos, interagem simbolicamente, utilizando meios de comunicação, que pode ser nenhum, ou seja, o vento, que pode ser a utilização de alguma... A gente vê no desenvolvimento da humanidade a criação de livros, a criação de outros meios que utilizam coisas que nascem desse corpo que é seu e desse corpo que é meu e transmitem para outro lugar. Ou seja, faz com que essa linguagem saia desse lugar e vá para outro, no tempo. Uma música, por exemplo, que é colocada numa rádio, um amigo meu que é compositor, ele fala assim, é tipo filho, você bota no mundo, você não sabe para onde vai. Você vai ouvir uma música e essa música vai chegar em você e ela você vai cantar, vai mostrar para uma outra pessoa, ou ela vai causar um efeito em você antes de você ir para uma reunião, né, que você vai se sentir bem. Aquilo ali nada mais é do que a transmissão de algo que sai de mim, ou no caso, eu estou pensando eu como compositor, no caso desse compositor, você como compositora, e que vai chegar em uma pessoa. É uma linguagem que fará sentido da forma que aquela pessoa conseguir assimilar, né? E que é viabilizado pela transmissão, né? Por conta desses meios. Ponto. Eu acho que deixa eu só ver se eu me esqueci alguma coisa, porque às vezes eu me perco. Então,
É importante também, pronto, ponto 1, entendermos que somos humanos simbólicos, entendermos que fazemos interação social, ou seja, eu influencio, eu sou uma agência simbólica. Eu sou uma agência simbólica e todos vocês são agência simbólica. Só que alienaram nossas agências simbólicas, nossas consciências de agência simbólica. Eu pergunto para todas vocês e todos vocês aí, quem de vocês tem consciência do que o que vocês falam e do que vocês fazem repercute no mundo? Ainda digo mais, eu pergunto para quem de vocês percebe o que vocês fazem no dia. Eu pergunto geralmente nas aulas assim, qual a sua necessidade hoje, né? Então a gente está cada vez mais, por conta dessa modernidade, talvez, diriam muitos autores, a gente está cada vez mais aliado do que é imediato, né? Do que é a nossa própria existência. E se a gente está aliado de nossa própria existência, a consciência da agência do que a gente faz, né? Da linguagem que a gente transmite e, portanto, das intenções que nós transmitimos, dos afetos que nós produzimos nas outras pessoas, muitas vezes não é compreendido por nós. E um último elemento que a gente não pode deixar de esquecer para entender a contemporaneidade é que a contemporaneidade só pode ser contemporânea porque ela diz respeito também aos objetos técnicos, a tecnologia do momento. A galera tá achando que vai voltar para um novo normal, para um normal, não vai. Não vai. A humanidade, nesse momento, está literalmente sendo colocada em prova de assimilação da utilização desse novo tipo de recurso digital, por exemplo. Né? Então, isso é um evento na história do tempo. E a forma como a humanidade encontra os meios de uso de utilizar esses recursos tecnológicos desdobram, por eles serem especificamente os digitais, dessa forma heterogênea, muito flexível, faz com que, neste momento da contemporaneidade, nós desenvolvamos inúmeras formas, né, de nos comportarmos. Então, entender a contemporaneidade é entender a possibilidade de interação das pessoas no mundo, neste momento. E, a partir de então... Só um momento, professor. Rapidinho, estão me chamando aqui, tá? Pode continuar. Tá bom, fica à vontade. Então, a gente consegue observar que nós... Peraí que eu me perdi um pouquinho também. Nós, na história do tempo, utilizamos os recursos que nós temos, beleza? E os recursos que nós temos criam milhares de formas de nós interagirmos. Eu estou convidando vocês, na verdade, para pensarem a humanidade numa linha do tempo e entenderem que tipo de momento nós estamos agora e para onde nós estamos. Eu estou convidando vocês para pensarem 100 anos na frente, 200. Inclusive, imaginarem como as coisas que nós interagimos, afinal, sem o celular eu não estaria interagindo com você. Afinal, se a gente não tivesse esse recurso aqui, se não tivesse Wi-Fi aqui, eu não estou vendo. O Wi-Fi é uma coisa invisível. Se não tivesse Wi-Fi, nada disso seria possível. Então, precisamos integrar todos esses elementos e, para fazer uma reflexão disso, eu indico o livro Jamais Fomos Modernos, do Bruno Latour. Precisamos integrar esses elementos para entender as estruturas que permitem o comportamento social na contemporaneidade. E, realizando isso, vamos conseguir entender, antes de tudo, o momento histórico e, sobretudo, que tipos de estratégias são utilizadas por essa mesma humanidade como novidade para existirem no mundo. Ponto. E os memes são recursos, como eu já falei, que são um exemplo dessas possibilidades, né? E é um exemplo muito, muito especial que tem se consolidado em vários campos, mas, não tirando o peso dele, é apenas mais uma forma, é mais um papel em branco em que nós tatuamos algum símbolo que pode ser transmitido. Oi. A gente tem mais alguns minutinhos. Eu já vou terminar. Tá? Eu já terminei. Então, os memes, eles organizam em um papel em branco um retrato metafórico de um momento histórico para um grupo. E são efêmeros, inclusive. Né? Eles têm a finalidade de transmitir uma piada. Ponto. Eu acho que a minha fala
vem mais ou menos nesse sentido, e a intenção é trazer um entendimento de como esse fenômeno é um fenômeno da linguagem, da história da humanidade, que interage socialmente a partir de recursos digitais nesse momento e gradativamente se encaminha para isso de uma forma, pelo menos nos próximos 50 anos, irremediável. É isso. A gente não tem muito mais tempo aqui nesse momento, daqui a gente vai fechar e depois a gente vai começar uma nova. Pronto. Mas achei engraçado, porque você iniciou sua fala falando sobre cartas, sobre escrito, e eu precisei interromper para poder atender a moça dos Correios, que estava aqui embaixo. Ah, que massa! Eu achei muito sincrônico isso. Sincronicidade. Cronicidade, isso. Você falou sobre, né, assim, um viés que o meme tem, assim, de construção de modos de se comunicar, e me veio, eu acho que isso é interessante você desenvolver melhor na próxima, por causa do tempo. Assim, Uhum, só para ficar, porque já tem algumas perguntas interessantes que eu vou pegar para poder colocar uhum. no segundo momento, mas me veio, assim, uma possibilidade de se apropriar desses memes para controle de subjetividades, controle de modos Massa, de se legal. encontrar, sabe? Você trouxe muito esse Massa. viés, e é uma coisa que eu observo, né? Iris Uhum, corrigiu aqui, falou que é sincronismo. uhum. Obrigada, professora. Obrigado, professora. Então, eu acho que é bacana a gente poder, para o segundo momento, a gente começar falando sobre isso, assim, falando do Certo, final da sua fala, para a gente poder resgatar o certo. A gente início. tem quanto tempo nessa sessão agora? Eu acho que a gente tem, são 3h21. Eu acho que, no máximo, 9 minutos, no máximo. Ah, dá pra gente falar um monte de coisa. Quer que eu fale Dá agora? para falar as coisas? Tá bom, mas Dá. aí se por acaso o Instagram fechar a gente, você Tá. já Eu sabe acho que a que gente não, mas retorna não. 10 minutos depois. Deixa eu ver se eu entendi o que você quer. Você está querendo que eu fale um pouquinho sobre como a Uhum. utilização de memes mobiliza os pensares, as condutas, Sim, confirmam expectativas e fazem com que exatamente. pessoas votem em outras pessoas? Também, né, claro, a gente está vivendo um momento histórico, Tipo, não somente no do ponto de vista sanitário, da saúde, mas do ponto de vista político também, uhum. social, né? A gente teve, eu não queria entrar nesse tópico, mas já que você falou, né, Não, a eu gente também não teve, gosto, eu não me posiciono né, especificamente, eu pensar de uma falo. maneira politizada, né, Eu, politizando o discurso, na verdade, né, porque somos seres políticos. eu gosto de pensar, inclusive a política é uma coisa bacana da gente olhar historicamente também, né? Uhum. Há vários textos bacanas para a gente entender e, eventualmente, saber se situar, né? Inclusive entendendo que se você faz parte de uma parte, você é uma parte, né? Você talvez tenha equívocos na sua forma de pensar. Então, eu gosto de pensar a política de uma forma descritiva. Mas eu gostaria de mostrar para você, inclusive pegando isso, como o controle dos modos de produção, como o controle do conhecimento sobre tecnologia faz com que pessoas possam produzir efeitos sociais. Por exemplo, eu vou dar o primeiro exemplo do Google. O Google, ele criou antes de existir uma legislação sobre a possibilidade, né, da apropriação das imagens do espaço público, porque não tinha essa legislação, o Google criou o Street View, saiu tirando foto de todo mundo na rua. E aí, após isso, houve algo judicial e isso foi modificado. Mas o que é que eu quero falar? O Google antecipou-se no conhecimento do que ele poderia fazer. Da mesma forma, outras empresas, que são empresas que entendem o que a gente chama de data gathering, que é o segundo elemento da contemporaneidade atual, que é, como mais uma vez eu falei, plataformização da vida, dataficação de tudo, porque eles estão datificando, transformando em dado tudo que a gente faz. E a performatividade dos algoritmos. De alguma forma, alguém que sabia que existia alguma empresa ali em Harvard, que tinha uma galera que entendia, primeiro, como perceber, viu psicólogas e psicólogos, isso é trabalho para psicólogas e psicólogas, entender quais são os costumes e comportamentos das pessoas que utilizam o celular e deixam seus rastros digitais. Ora, e vem cá, na medida em que essa pessoa
tem essa característica, será que tem como a gente facilitar que ela compre nossos produtos? Vamos mandar aqui no Facebook dela aqui uma imagem, um negocinho? Ah, entendi mais ou menos o padrão de comportamento dessas pessoas. Como seria se a gente colocasse um input que tensionaria uma questão que é muito séria que ela pensa, e inclusive crie nela uma sensação de medo, e depois apresento para ela um vídeo, por acaso, pago na plataforma, né, impulsionado, de um candidato falando sobre a resolução daquela dor. E que aquele é um problema para ele também. Como a segurança pública e a necessidade de andarmos armados. Né? Então, de certa forma, a criação das bolhas, que são as redes digitais, que nós estamos o tempo todo dizendo para elas o que é que a gente quer ver, de certa forma, podem ser regadas, irrigadas por conteúdos que, de duas uma, ou vão fortalecer interesses, receios, valores seus, ou podem sugestionar você para caminhos. E isso como é o nome daquele negócio que a gente diz? Esqueci o nome da palavra. Lenda urbana. Porque se você fizer qualquer curso de marketing digital, você vai ver isso acontecendo lá. Então, a datificação da vida, de certa forma, sendo apropriada por pessoas antes, fizeram com que pessoas antes utilizassem um recurso como Facebooks, como WhatsApps, como outras plataformas digitais, para favorecer que determinados valores, inclusive utilizando-se os memes como recursos, né, eu vou chamar de elucidativos, né, reforçassem, né, os seus valores, os seus receios e, inclusive, a apresentação de soluções que eventualmente eu teria para lidar. Então, a utilização dos memes, inclusive dizem que existe aí no Planalto um escritório do medo, em que provavelmente há profissionais de comunicação do ódio, escritório do ódio, que existe, provavelmente tem profissionais de comunicação que trabalham lá e sabem como organizar essas dinâmicas, sabem como organizar essas contradições imagéticas que fazem pessoas pensar coisas e transmitir, inclusive, em suas redes, aquelas coisas que mostram para as pessoas de suas redes que elas são certas. Mesmo que ela saiba que está errado. Eu estava vendo uma pesquisa sobre fake news e mostrou que as pessoas transmitem fake news sabendo que é mentira. Que é mentira. Por quê? Porque as pessoas mais importam a elas, sobretudo essas pessoas que são polarizadas, mais importam a elas inundar a plataforma pública de informações que elas acreditam. E, se for necessário dar uma mentidinha, eu não preciso descobrir se isso é verdade ou mentira, uma vez que é óbvio que é verdade. Né? Então, a utilização de memes, tendo em vista que geralmente é uma imagem, ou seja, promove um entendimento rápido diante de uma internet que tem 900 bilhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, chegando na sua caixa de entrada, muito bem endereçada, favorece que eu, sabendo como fazer isso, realize e tenha resultados que aquele que não sabe, que não sabia, que não tinha acesso a essa tecnologia, por isso precisamos pensar na tecnologia na história do tempo, essas pessoas não teriam. Como é que está o tempo? Tá acabando. Eu vou encerrar e a gente deixa esse assunto para a gente dar continuidade. Pode ser? Eu achei muito interessante, fiquei pensando algumas coisas. Eu quero que você possa comentar com um pouco mais de afinidade, tá bom? Conte comigo. Então, até daqui a pouco, gente. 10 minutos a gente volta. 10 minutos, é? Valeu. 10 minutos. Falou. Tchau, tchau. Olá, boa tarde. Bem-vindos de volta. Eu vou convidar o professor e vocês já podem ir colocando as perguntas, que aí eu vou tentar, à medida que elas forem chegando, falar com ele, para ele poder responder.
Oi, Mari. Oi, Pro. Eu já fiz o convite, ele deve estar aceitando a entrada na sala. Mas quem já quiser colocar as perguntas a respeito da fala do professor, sobre dúvidas, pronto. Professor, tá aparecendo aguardando. Não deve ser só a sua... Alô? Voltou? Voltamos. Oi, professor, bem-vindo de volta. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Teve uma fala que eu vou tentar resgatar, que foi um questionamento de um colega no primeiro momento. A fala dele era no sentido de que os memes poderiam substituir outras interações, né? A gente pode, não sei se a gente pode chamar interações reais, algo nesse sentido. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Estamos todos assoberbados. Acho que a pergunta dele foi no sentido, estamos assoberbados em isolamento social. Então, a gente, às vezes, lança a mão de memes e outros instrumentos para poder sinalizar, de repente, um estado, um desejo, uma vontade. E isso pode, né, do ponto de vista subjetivo, com certeza tem consequências. E acho que a pergunta dele tem um pouco a ver com isso. Eu estou fazendo um resgate, colocando um pouco da minha interpretação, porque eu não consegui resgatar ela completamente. Aí depois o colega pode corrigir no chat, se não foi isso. Olha, sua pergunta é interessantíssima. Inclusive, ela traz um ponto que eu preciso conversar com vocês e que bom a gente poder conversar isso. Olha, gente, não faz mais sentido essa distinção de real e virtual, tá? O máximo que você pode falar para mim é online ou mediada e offline ou face a face. Porque, no final das contas, o que é interação social? Interação social é troca simbólica. Então, não me veja com esse negócio de que uma coisa é mais real do que a outra. E, inclusive, a gente cai numa discussão conceitual péssima e dificílima do que o que é real. Porque o que é real para uma consciência, inclusive. Então, as pessoas confundem. Eu sei que não é exatamente isso que você está perguntando. Eu vou trazer o isolamento. É só um apêndice. Então, as pessoas... O que acontece na história da tecnologia? Qualquer tecnologia, gente. Qualquer uma do mundo, da história. Inclusive das formas de existir no mundo. As tecnologias são novidades. As novidades, elas causam desconforto. As novidades retiram a gente de uma zona de conforto. As novidades, as tecnologias exigem que a gente aprenda. Então, só que a tecnologia é uma consequência... Existe, inclusive, um campo de estudo chamado filosofia da técnica. Existe um texto do Heidegger que eu, inclusive, sugiro para vocês, que é a questão da técnica. Inclusive, lá na plataforma Psicologia UNEB, a gente fez 2 lives com estudante de filosofia. Vai lá ver Paulo Costa discutindo isso em Heidegger. A questão da técnica. Então, a técnica exige que esse corpo interaja com ela e aprenda e descubra, né? Então, em qualquer momento histórico, as novidades das tecnologias geralmente são vistas pelo status quo como coisas estranhas, como novidades. Se você vir, por exemplo, tem um filme chamado uma série, House of Cards. E aí, ali na época, no início, né? E um jornal, uma menina que ela acaba virando uma porta-voz, uma pessoa que pega informações do político, ela começa a publicar coisas no Twitter, eu acho, é tipo isso que acontece. E as pessoas, bobagem. Bobagem, naquele momento as pessoas achavam que era bobagem, porque naquele momento a forma de comunicação era ainda padronizada, era ainda o que o Thompson, tem um artigo dele que é massa, que é mais recente, de 2018, o Thompson chama de interação quase mediada, que é de um para vários. Né? Então, naquele momento, isso daí era uma novidade, isso não vai pegar não, mas eu vou falar uma parada para vocês levarem pro resto da vida. Tudo que é útil pega. Vou repetir, tudo que é útil pega. Tudo que é útil pega, porque é útil para alguém. Alguém vai utilizar. Né? Então, tudo que é útil pega, e digo mais. O que você, às vezes, acha que é útil, ganha outra utilidade. Eu, inclusive, mais uma vez, fazendo propaganda, inclusive é um espaço que é feito para vocês, tem lá no Psicologia Online uma entrevista com um desenvolvedor de software.
né? Um programa que a gente tem às quartas-feiras, Psicologia Online, e ele vai falar para a gente que o começo de todo software, ou seja, de toda a tecnologia nova, digital, passa de uma sementinha, do menor possível. Porque a gente cria as coisas, mas a gente não sabe o que é que a humanidade vai fazer com essas coisas. Por exemplo, no WhatsApp, que a rigor é um instant messenger, eu uso o WhatsApp, por exemplo, como gaveta para guardar coisas. Então, nós criamos, né, a gente usa a tecnologia à nossa forma. Então, existe uma demonização da tecnologia que é um equívoco, é uma bobagem, é um parar no tempo, né? Porque a tecnologia se desenvolve na mesma medida em que a humanidade, porque a tecnologia é uma consequência da ação, do pensamento das pessoas do mundo. Então, nesse primeiro sentido, o real e o digital. E outra coisa, tem um livro da Dana Boyd, que o nome do livro é It's Complicated. E também em português tem É Complicado. Só que é português de Portugal, eu até tenho, se alguém quiser pode me pedir. Ela vai mostrar pra gente que não faz mais sentido a gente distinguir o real e o social. Inclusive tem uma tese de Bianca Becker, do pós-psi da UFBA, que é minha amiga, que mostra que a nova geração utiliza a tecnologia digital concomitantemente com outras formas de tecnologia, que inclusive isso daqui é uma técnica. Isso é um instrumento, né? As crianças, elas utilizam, diferente do que a gente imagina, as crianças, elas pegam o celular para brincar com outra criança, para interagir com outra criança. As crianças pegam o celular para ficar fazendo de feixe de luz de Star Wars. Eu tô atendendo um menino que ele tem o WhatsApp dele e é dividido em vários grupos com os mesmos colegas. Em um grupo ele é o Exército Brasileiro, no outro grupo ele está numa missão e não sei onde. Então, tipo assim, as pessoas estão utilizando as tecnologias digitais, mas ao mesmo tempo elas estão desenhando. E, por outro lado, as tecnologias digitais são os meios de sociabilidade que essa geração utiliza-se, né? Então, essa geração mais recente, ela tem um acesso à informação pra caramba. Então, elas, mais cedo, vou dizer dessa forma, passam a fazer parte de uma plataforma pública, de uma arena pública, a partir desses dispositivos. Mas, geralmente, essas arenas públicas são feitas para brincar. Então, não existe uma brincadeira a brincadeira digital é brincadeira. É brincadeira. Vejam a tese, bota assim no Google, Bianca Becker com... Eu vou botar aqui. Bianca... BK, né? Isso, BCKER. Bianca Becker, ela é daqui da Bahia, é do GITS, do grupo que eu fazia parte, que estuda tecnologia, e esse estudo, e o da Dana Boyd, que é citado no estudo dela, tipo assim, mostram pra gente que essas expectativas que a gente tem sobre a tecnologia já são ultrapassadas pelos jovens que estão chegando, ó, a uma cara. Da mesma forma que na minha época eu entrava na internet 2 horas no Mirk, e hoje em dia, provavelmente, para muitos de vocês, não faz sentido entrar na internet. Vocês já estão na internet. Então, essa ideia do real e do virtual está integrado na vida cotidiana. Porque na vida cotidiana você vai utilizar seu aplicativo, mesmo que você não seja uma pessoa que seja muito ativa interagindo na internet, você vai utilizar o seu celular aí para pagar uma conta. Você vai mandar um e-mail para alguém. Você pode, não gosto de internet, nem tem internet, você vai mandar uma mensagem de texto. Então, as tecnologias, elas existem porque elas têm utilidade. Só que nós, neste momento da historicidade, do que eu vou chamar da contemporaneidade, estamos utilizando a integração, utilizando esses recursos na integração das coisas que a gente faz. Estamos falando sobre o momento da história da humanidade. E não tem o que haver de dizer que é melhor ou pior, simplesmente está sendo e vai continuar sendo e vai extrapolar. Né? Precisamos considerar os elementos técnicos na história, porque as sociologias, por exemplo, elas estudam muito a humanidade. A gente estuda muito, vocês nas suas pesquisas de monografia, que vão fazer narrativas de pessoas. Olha, eu quero ser a narrativa dela. Você, para entender a narrativa dela, você precisa saber como é que ela se relaciona com o chamado meio ecológico dela. E geralmente o relacionamento dela com o meio ecológico está, de certa forma, moderado com a capacidade que ela tem de utilizar tecnologias para fazer coisas. E isso está associado com o que a gente chama de letramento digital. Não, letramento digital não. Literacia técnica. Que é tipo assim, você tem um celular na mão, você tem a possibilidade de ir no Japão agora. Só que às vezes o menino que mora lá, não sei, ele mora
em um lugar em que os coleguinhas dele utilizam o celular só para fazer determinada coisa. De certa forma, ele acaba não entendendo a possibilidade que ele pode acessar a partir da utilização desse recurso. Porque não há estímulo para, né? Para explorar, para além dessa utilidade. A gente não pode pensar naquilo que a gente não conhece. Você já viu Scrabble? O quê? Scrabble? Não. Pois é, Scrabble não existe. Como é Scrabble para você? Não dá para você pensar em Scrabble porque você não conhece Scrabble. No máximo, você vai pegar aqui algum símbolo que no seu repertório simbólico aqui Que faça pode uma relação. Faça uma relação. Então, efetivamente, é preciso, ou a partir da exploração do recurso técnico, ou a partir do ensino, né? As pessoas elas podem acabar aprendendo mais a utilizar esta utilidade. Ponto. E então, só para fechar a pergunta, não existe substituição. Existe mais uma carta que eu posso jogar na mesa. Dentre outras. O colega reformulou aqui na caixa, aí eu vou fazer a pergunta, né, no sentido que ele deseja. Vini Paim pergunta assim: é possível pensarmos que os memes, como forma de interação social, se ampliarão a tal ponto que poderá vir substituir o diálogo em palavras? Nunca. Jamais, porque eu estou falando com palavra com você aqui. Gente, olha só, vou contar um negócio para vocês. Utilidade não se perde, o telefone não se perde. Ainda ficam me ligando aqui para me oferecer coisa. Mas hoje ligar para as pessoas é prova de amor, né? Mas o telefone ainda existe, carta ainda existe, as pessoas mandam cartas para as outras, o Correios não fecharam, inclusive você acabou de receber na sua casa. Né? O rádio continua acontecendo, inclusive porque nesse momento na sociedade há pessoas que estão em níveis diferentes históricos. A gente agora que está na pré-história da capacidade de interagir com recursos técnicos. Da mesma forma que há pessoas que estão muito além de eu e você. Por exemplo, as pessoas que moram no Vale do Silício e que estudam tecnologia, que produzem tecnologia, o menino gênio lá asiático, né, que desde pequeno ensinaram para ele lá como fazer o TikTok, que está fazendo sucesso mundial. Por quê? Porque produz endorfina em você e pega um monte de informação que você não sabe que está pegando. E é por isso que os Estados Unidos quer bancar isso daí, porque, na verdade, a brincadeira serve para utilização de recurso estratégico. Esse menino que foi ensinado a fazer isso, provavelmente ele vai ter uma capacidade muito maior de produzir utilidades, né? E as utilidades não deixam de ser úteis. Elas passam a ser úteis, né? Desculpa, eu falei, esse menino, ele já está muito na frente da gente. Ele está pensando, eu trouxe o exemplo, essa ilustração, porque existe uma forma de educação voltada para o desenvolvimento intelectual e tecnológico nesse país, naquele país. Então, diferente do nosso, que hoje em dia você encontrar um brother que sabe fazer programação, que é uma linguagem necessária neste momento histórico. Vão aprender programação, necessário. Para quê? Necessário para desenvolver tecnologia, para entender, inclusive, como ela funciona. Um brother aqui no Brasil que conhece alguém que sabe fazer, acha que esse cara é massa. Por quê? É massa porque ele passou um tempo estudando e aprendeu a fazer, como você passa o tempo estudando psicanálise e aprende coisas. Então, é importante que a gente acompanhe um movimento histórico e não caiamos nessa onda, porque em algum lugar tem alguém que precisa receber uma carta. Em algum lugar tem alguém, minha avó, inclusive, ela usa mensagem de texto. Em algum lugar tem alguém ainda hoje, talvez utilizando o código Morse. Há ainda pessoas comprando jornais, apesar de diminuir profundamente a quantidade. Eu compro livro. Então, não é possível que um cidadão faça parte de uma polis apenas por meme. Ok. Tem uma outra pergunta, P3N Idade, o nome dele, né, que tá no Instagram. Ele pergunta assim: autores em psicologia social que estudam o meme em dimensão simbólica, política, interativa, etc., especialmente no Brasil? Há indicações? Se você conhece, tô por fora. Se existe eu vou te dar, existe o meu. O meu não, que eu não faço mais parte. O GITS, tá? Da UFBA, né? Da UFBA. No GITS, na UFBA, na Faculdade de Comunicação, tem um grupo de pesquisa que chama Interações... Grupo de Pesquisa, Interações, Tecnologia e Sociedade, é o GITS, o professor José Carlos Ribeiro. Nós estudamos em textos
Interações sociais, tecnologia na contemporaneidade. Eu não conheço pessoalmente, nunca participei de uma banca, já li textos, mas não me lembro o nome específico de autores, né, porque essas discussões elas fazem parte do nosso dia a dia. Tinha um amigo meu que fazia mestrado na UFBA, que estava estudando isso, que é o Newton Pedret, mas ele é professor, inclusive, de faculdades, mas ele não concluiu a pesquisa dele, então eu não conheço pesquisadores que estudam especificamente os memes. Inclusive, não era o meu objeto de estudo, né? Por isso que eu trouxe uma discussão que fundamenta qualquer entendimento sobre a comunicação da contemporaneidade, né? Então, o GITS, vocês podem entrar gitsufba.net, que lá você vai encontrar artigos, discussões sobre memes feitos pela galera de lá. E, especificamente, o professor José Carlos Ribeiro, ele é um professor que é do programa de pós-graduação lá do POSPC, da UFBA, e ele é um psicólogo social. Então, eu posso indicar o Zé Carlos. Só que eu não me lembro de Zé ter feito pesquisa específica sobre memes. Mas lá tem coisa. Vai no site lá que tem bastante coisa e certamente de lá você encontra algum... A gente coloca a indicação depois, faz um post com todas as indicações. Vou pedir para você depois falar para a gente esses livros, porque estão pedindo desde a primeira passagem. Mas uma coisa bacana que vocês podem falar, vai lá no repositório UFBA. E por que eu indico o repositório UFBA? Gente, na minha história da academia, eu aprendi a pesquisar dentro da academia, né? Então, um excelente caminho que você pode fazer é ir no repositório de teses e dissertações da CAPES. Escreve lá meme. Você vai encontrar quem é que no Brasil está fazendo estudo sobre isso agora. E certamente no estudo dessa pessoa tem milhares de referências lá que você vai encontrar. Tá? É uma sugestão. Para qualquer revisão de literatura, sobre qualquer assunto, você pode fazer isso. Escutando sua fala, me veio assim o campo da educação. Você é um professor, né? As nossas duas coordenadoras estão à frente, são professoras também, né? Entre outras coisas que elas são. Mas me veio assim, essa geração, né, que hoje tem 18 anos, 20 anos, 15 anos, já estão com todo um histórico de relacionamento, de interações através dos memes. E eu vejo algumas iniciativas de alguns professores, de repente, que acabaram de sair da universidade, fazendo tentativas mesmo de ancorar a atenção desses alunos, fazendo uso de memes, seja no campo da música, fazendo rap, para falar da história do Brasil, ou fazendo memes para falar de política, por exemplo. É uma apropriação muito interessante, mas eu acho que também tem uma resistência, porque eu acho que para grande parte das pessoas, o lugar do meme é o lugar do cômico. É o lugar do que leva a sério. A gente até brinca, né? Você postou um vídeo muito engraçado, posteriori, depois você vai virar meme. Eu acho que você está trazendo uma outra ótica para um meme, expandindo, né? O que o meme pode ser? Ele pode ser o que a gente fizer dele. Aí não tem um limite, né? O quem vai dar o tom é o ser humano, são os grupos sociais. Eu acho muito interessante essa potência. É uma potência, né? A gente pode pensar o meme como uma potência comunicacional. Eu vejo a possibilidade do meme. É isso, eu gosto de pensar na função das coisas, né? Então, uma coisa que inclusive é produzida por um ser humano, ela pode ter diversas funções, inclusive ela pode se reconfigurar em outras formas. Especificamente, a gente está falando sobre tecnologia digital e utilização de tecnologia digital para a produção de bens culturais, vou chamar assim dessa forma, certo? E você me perguntou sobre a ação de professores. Eu utilizo isso, eu tento utilizar, não especificamente os memes, mas no último semestre, antes da pandemia, eu fiz com estudantes da psicologia social, inclusive, eu não sei se foi essa turma, aqui não é uma turma, eu sei que não é uma turma, mas eu sei que tem pessoas de lá, eu pedi para que as pessoas desenvolvessem um vídeo sobre a temática. A gente fez estudos em profundidade, tipo, a gente foi estudar hardcore mesmo, alguns textos difíceis, e a partir dessa leitura, em alguns encontros, cada estudante desenvolveu um vídeo, e esses vídeos deram vida ao que hoje é a página da Psicologia UNEB, que inicialmente era Psicologia Social, na UNEB. E aí, diante da coisa do Covid, a gente pensou na possibilidade de transformar e colocar um monte de conteúdo que representasse lá. Então, eu já estou observando esse movimento da necessidade de utilizar esses recursos tecnológicos, midiáticos, digitais, há um tempo, porque eu estudo isso, né? E eu percebo que a tecnologia digital hoje, ela naturalmente, ela vem reconfigurar as formas de educação. Professor André Lemos, da universidade, lá da faculdade da Facom, que é uma das maiores referências mundo
Mundo. É um dos professores mais renomados da UFM, é um cara que eu admiro profundamente. Ele já vem falar, tem um vídeo dele que tem uns 6 ou 8 anos na TV UFM, vocês podem assistir. Ele tá falando assim, velho, hoje em dia a educação precisa ser repensada porque meu estudante, ele tem uma capacidade de acesso à informação e eu geralmente trago, por exemplo, Milton Santos. Milton Santos, ele escreveu livro pra caramba. Se eu, digamos, eu vou fazer uma prova sobre Milton Santos, eu tenho 900 vídeos de Milton Santos, ele mesmo falando ali no YouTube. Então, o meu estudante, na verdade, ele chega... Antigamente, a gente tinha um texto que a gente ia ensinar para a pessoa com um slide. Não. Hoje, o papel do professor, segundo André Lemos lá, é viabilizar a mediação desse conhecimento, né, fornecendo, sim, textos, recursos, mas entendendo que as pessoas têm a capacidade hoje de acessar muito conteúdo. E que, inclusive, essas pessoas acessam o conteúdo, assimilam e trazem pontos que, coletivamente, podem ser desdobrados para outras dimensões de pensamento, de entendimento sobre aquilo. Então, eu penso que a utilização de recursos digitais é necessário, primeiro porque viabiliza também ludicidade no processo de criação, geralmente viabiliza a produção de arte e reconfigura também relações de poder dentro desse ambiente acadêmico, viabiliza processos de desenvolvimento de habilidades novas e reconfigura. Eu acho que a universidade vai se reconfigurar, quer queiram, quer não. Tipo assim, não tem saída. E não só aqui, no mundo inteiro. Houve agora, antes da pandemia, algumas reuniões que eu fiz parte, que qualquer pessoa poderia fazer parte se inscrevesse, mas eu fui lá, sobre universidades no mundo. Né? Aí teve uma palestra de um brother do MIT, um cara de Hong Kong, uma outra moça lá de Nova York. Tipo assim, a perspectiva mundo mesmo nas universidades que são privadas, é uma perspectiva de otimização do aprendizado a partir das tecnologias. E isso não é difícil, porque a tecnologia está na nossa mão hoje. E pegando a ideia desse rapaz aqui, o Jenkins, a tecnologia, ela é um meio para a gente trocar. Por exemplo, você e sua colega que está fazendo um trabalho, vocês criam uma relação de grupo, criam uma relação de equipe para pensar uma ideia e podem fazer à distância, inclusive. Né? Hoje, eu faço orientações de trabalhos acadêmicos, eu faço orientação de trabalho acadêmico pelo Google Docs. A pessoa está lá escrevendo, eu estou lendo aqui, eu sugiro para ela que aquela frase não está muito legal assim. Né? E no final a gente pode ler junto e eu posso eventualmente, enquanto ela está escrevendo uma coisa, ler o texto e botar uma vírgula. Né? É possível a gente fazer encontros digitais, como a gente faz reunião de professores, por exemplo. Então, mais uma vez, a tecnologia ela fomenta a utilidade. Mas na medida em que essa utilidade é utilizada sem educação, e sem educação eu não falo nem em termos de regras regras de conduta, de etiqueta, mas falo sobre entender como é que funciona esse negócio aqui. Quais são os limites disso aqui? Olha que legal. Ontem eu descobri que aqui no Instagram tem uma ferramenta de ligação, eu não sabia que existia. Então, na medida em que eu entendo quais são os recursos que os teóricos vão chamar de elementos de affordance, na medida em que eu entendo como se estrutura, quais são os botãozinhos que servem para quê, eu posso testá-los, usufruir deles e posso identificar dentro da minha demanda o que é que eu posso fazer com eles. Dentro do meu grupo social, dentro da minha comunidade, dentro do atendimento psicoterapêutico, inclusive, que é uma super novidade. Vou dar só um exemplo para vocês do que já aconteceu comigo e em termos de usos que foram bastante intuitivos. Né? Em um momento de um processo, uma pessoa... Né, a gente trabalha na gestalterapia com questões de imagem, visualização, né, experiência, encaminhamento a partir de fantasias. Em alguns momentos, uma pessoa ela precisa ficar sozinha. E simplesmente eu desligo minha câmera, ou então eu retiro minha câmera, retiro meu microfone e produzo nela a sensação de que ela está à vontade para ter aquele momento em que ela está sozinha consigo e depois retornar para um diálogo sobre aquilo que ela viveu. Então observe como os recursos digitais, esses pequenos recursinhos que tem, eles podem viabilizar para a gente um monte de solução. A palavra é solução. Então, na verdade, eu acho que eu desdobrei um monte. Eu até me esqueci qual foi a pergunta que você fez. Mas foi muito bom. Que tenha respondido. Eu estava falando sobre o meme como potência. Eu concordo. Você fez um desdobramento interessante, né? Levando a gente para outros lugares.
eu queria só retomar um termo que você trouxe no final da sua Uhum, fala, uhum, que eu não conhecia, uhum. aplicado dessa forma, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. Foi Isso, aquilombamento digital. digital. Eu Beleza. acho muito interessante. Inclusive, a gente está lançando, provavelmente vai sair no na segunda semana de agosto, um livro chamado Aquilombamento Digital, Identidades Negras e Contemporaneidade, que é resultado do trabalho de conclusão de curso de Gabriel Suano Santana, que eu orientei na UNEB. Então, esse trabalho foi uma pesquisa empírica, qual e quant, que identificou a influência das redes digitais na identidade racial de jovens negras e negros. E a gente identificou que foi uma pesquisa realizada com 20 jovens, mulheres e homens, mulheres predominantemente, e a gente identificou, na verdade, falo a gente porque eu orientei o trabalho e participei de todo o processo, né, de análise de dados com o Gabriel, identificou que hoje em dia os recursos tecnológicos estão sendo utilizados para criar referências. Por exemplo, até a década de 90, eu sou um homem negro, né? Eu precisei aprender as referências minhas da televisão, que era o canal de comunicação que eu tinha direto, eram péssimas. Inclusive, tinha um menino lá, Cirilo e Maria Joaquina, e por acaso, né, eu especificamente na minha experiência, acabei, né, me identificando com aquele menino Cirilo e acabei, né, sendo um negro num país colonizado, tendo algum tipo de desdobramento afetivo similar àquele garoto. Então, até aquele momento, nós não tínhamos, estou falando de pessoas identificadas etnicamente como negras e negros, nós não tínhamos acesso, vou chamar de gratuito, pelos meios de comunicação, para referências positivas nossas. Eu sou um menino que eu cresci na classe média, eu descobri há um ano atrás, vendo uma foto do casamento de um amigo meu, que meus amigos todos eram brancos. E isso não é uma bobagem, isso é uma coisa para ser estudada dentro da psicologia. Tipo assim, como assim, meu? Você é negão, você não sabia que você era preto? Tipo assim, claro que eu sabia, mas eu nunca tinha refletido sobre isso, porque inclusive na minha casa, meu pai não falava sobre essas coisas, e essa realidade é uma realidade de várias pessoas como eu. Né? Então, quando eu entrei na UNEB e me vi dentro da Liga Acadêmica de Relações Raciais, que eu me vi diante de pessoas geniais, eu comecei a entender que eu precisava entender mais do que se tratava aquilo que era eu. Né? Então, eu utilizei a internet, utilizei o YouTube para tirar da minha vida por um tempo algumas referências ocidentais e trazer referências como Mateus Aleluia, como Chico Anz, como Milton Santos, que é o maior intelectual da história do mundo, né? E percebi o quanto eu não sabia do que se tratava a cultura afro-brasileira. Né, que é a cultura que me nomeia. Então, isso que aconteceu comigo e que promoveu em mim bastante autoestima, está acontecendo com outras pessoas. E essa pesquisa que a gente realizou identificou isso e nomeou isso de aquilombamento digital. Né? O aquilombamento digital é um movimento muito natural que acontece porque as pessoas, a partir de agora, conseguem acessar outras reflexividades e, inclusive, a partir do acesso de outras reflexividades, como páginas de rede social, por exemplo, para meninas que estão passando pela transição capilar, elas pegam dicas de transição capilar, inclusive elas se sentem suportadas pela galera, a plateia que está ali se dando suporte. Ao mesmo tempo, a gente tem identificação, a gente passa a descobrir que tudo que contaram sobre a gente era mentira. Pelo contrário, que a gente criou coisas bacanas e que existem referências impressionantes que vinculam a gente. Então, o aquilombamento digital é a viabilização de reflexividade, que é um conceito do Anthony Giddens, a partir desse momento histórico que todas as pessoas podem produzir conteúdo para todas e se identificarem e favorecerem a identificação dessas pessoas. Saindo brevemente da perspectiva de aquilombamento digital, eu tenho algumas experiências com pessoas muito próximas de mim que têm essa mesma experiência, por exemplo, com um grupo de mulheres lésbicas. Aquela menina que passou a vida toda com a família, que era super normativa, achando que ela era uma pessoa diferente, e ela encontra um grupo de mulheres similares a ela. E ela fala assim, olha, tem um clipe de uma banda chamada Blind Melon, que se chama No Rain, que é a história de uma abelhinha que ela fica circulando pela cidade e não se encontra em lugar nenhum. Aí depois ela chega num jardim e ela encontra um monte de abelha diferente, né? Então, a experiência dessas pessoas parece para mim a experiência dessa abelhinha, né? De pessoas que acabam, a partir de outras referências pelo dispositivo, percebendo que aquilo que socialmente representa elas é uma história mal contada que deram a elas, né? Então, o aquilombamento digital é essa característica, ainda mais nesse momento em que pessoas da população negra estão assumindo lugares de posição de poder, estão assumindo lugares de conhecimento,
E na arena social, tipo assim, você vai ver a Rede Globo, gente. A Rede Globo tem um programa de música que são apresentado por duas pessoas negras. Eu, por acaso, eu não vejo televisão, vi outro dia. Existe, e não é porque eles quiseram, porque eles são legais, porque vamos falar sobre colonização, né, gente? Colonização é uma questão cultural. E culturalmente, as pessoas que são colonizadas numa perspectiva, geralmente identificam a outra cultura como uma cultura diferente, com valores diferentes. Inclusive, vocês certamente já ouviram falar em magia negra e geralmente já utilizaram ou ouviram alguém falar a palavra macumba como uma coisa ruim. Enquanto vocês acendem velas, né? Acendem velas que também é um tipo de rito. Então, nossos ritos também são ritos legais. Então, a gente está aprendendo que nossos ritos são ritos legais, muito também por essa possibilidade de a gente acessar referências como a gente. Tá? Então, aquilombamento digital é esse fenômeno que está acontecendo agora e que eu vejo eu vejo de uma forma muito positiva. Inclusive, o movimento do Twitter, que aconteceu há pouco tempo, o Vidas Negras Importam, é uma representação disso. Se tem força social, significa que está mobilizando alguma coisa. Como o movimento feminista, se não me engano, foi na década de 60, né? E, ao mesmo tempo, tudo isso que mobiliza, como a tecnologia, assusta, né? É isso. Sua fala me trouxe muito um viés assim, de democratização do acesso. E o que isso faz para as pessoas? Tem pessoas que não gostam desse termo, que vão dizer que não existe uma democratização, que, na verdade, esse acesso ele serve a um poder ou ele serve a organizações. Aí, eu queria que você pudesse falar a respeito, se você concorda que é, de fato, uma democratização, porque as pessoas passam a acessar conteúdos de um modo gratuito, através das redes, se identificarem, fazerem movimentos, de repente, meninas negras passam a aceitar os seus cabelos, pessoas com deficiência, Iris lembrou nos comentários, passam a entender que é possível uma vida em que a deficiência não seja algo que defina quem você é. Pois é. E outras questões todas, eu não gosto muito do termo minorias, mas a gente usa bastante quando a gente fala sobre feminismo, sobre o movimento racial, o movimento dos trabalhadores, o movimento dos índios pelos direitos deles. Minha mãe sempre fala, os índios hoje em dia não são mais como eles eram antes. Eles precisaram, né, de alguma maneira, fazer um salto para que eles pudessem fazer um movimento de defesa ao que é deles, que é a terra, que é o modo de vida. Acho que eu fiz uma linha muito longa, mas acho que cabe todas as questões assim, né, dentro disso. Porque eles também estão envoltos no mundo contemporâneo. Olha só, você está me perguntando, isso é uma pergunta interessantíssima e uma discussão muito longa. Tipo assim, os dispositivos móveis, eles viabilizam alguns fenômenos interessantíssimos, que são, por exemplo, mobilidade. Eu consigo me circular em qualquer lugar do mundo. Inclusive, hoje, eu consigo ir em outro país e levar meu celular. E acessar qualquer pessoa que tem um celular também no mundo, né? E, ao mesmo tempo, ele é portátil, o celular, o computador, eu posso levar também junto comigo. Ele viabiliza que eu acesse potencialmente você, né? Que você esteja disponível o tempo todo, que você esteja always on, sempre conectada. Você agora, nesse exato momento, você está conversando comigo, trocando uma ideia comigo, mas aquele seu brother lá, Marlon, ele tá falando com você no Facebook agora, e você tá lá. Ele tá falando com você, tá verde lá o negócio. Tá verdinho e sua foto tá lá, ele tá falando com você. Ele tá falando com a sua presença digital que tá ali, que vai responder na hora que você puder, né? Então, existe o quê? Uma acessibilidade social muito grande, mas essa acessibilidade social, ao mesmo tempo, é gerenciada, porque você pode não querer responder agora. O que eu quero falar? As pessoas tornam-se mais acessíveis, né? As pessoas, as empresas, as informações, qualquer tipo de produção humana que é postada, ou seja, que fica registrada, é acessível, mas existe uma particularidade do acessível. Porque os usos dos dispositivos, eles são moderados pelos grupos sociais que eles fazem parte. Que tipo de uso? Para que eu uso isso? Como é que eu uso isso daqui? Se você pegar, por exemplo, o seu Instagram, eu aposto com a galera que está aí, se vocês... Eu faço até um chute.
70% da galera que está aqui, que tem Instagram, na primeira postagem, botou uma foto qualquer e talvez um texto qualquer, ou não escreveu nada. Provavelmente poucos de vocês colocaram hashtags. Por quê? Porque na primeira postagem, em um novo ambiente, você não sabe como se comportar. E você começa a seguir pessoas e você começa a perceber como as pessoas se comportam. E as pessoas do seu grupo, que as pessoas do meu grupo se comportam de outra forma. E aí você começa a perceber que as pessoas do seu grupo começam a botar hashtag. Você nem sabe para que serve. Aí você bota assim, partiu sexta-feira. Aí você bota partiu sexta-feira. Só que a finalidade da hashtag do seu grupo e para você é só dizer que partiu sexta-feira. Só que um brother meu que mora lá em São Paulo, que não te conhece, inclusive não gosta das mesmas coisas que você, ele utiliza a hashtag partiu sexta-feira para ver o que ele pode fazer na sexta. Porque a hashtag, na verdade, é um instrumento de busca. Observe, a mesma coisa utilizada de duas formas por grupos diferentes. Então, o aprendizado social sobre as tecnologias diz respeito à minha tentativa de uso, e a minha tentativa de uso de uma tecnologia digital para interação social está diretamente associada com a minha interação com outros grupos. Então, o que meus grupos fazem, como eles fazem, se eles mandam memes ou não. Meus amigos não mandam memes, por exemplo. Meus amigos mandam, eles estão fazendo agora aquela carinha, né? Eles botam alguma coisinha e mandam no WhatsApp. Mas o grupo, talvez, do rapaz que perguntou aí, talvez todo mundo da vida dele, talvez se comunique com meme. Tipo assim, oi, bom dia. Bom dia para você também. E aí, tá tudo bem? Talvez ele faça isso. Pode haver essa possibilidade. Mas aí você me pergunta sobre democratização. Eu estou falando para você que existe uma possibilidade maior de acessibilidade. Isso é verdade. Só que democratização, quando você fala em democracia, você está me falando sobre várias coisas. Você está me falando, antes de tudo, que existe a participação deste agente social numa arena pública. Uhum. E que se ele faz parte da arena pública, de certa forma, ele tem direito de interagir nessa arena pública livremente, com os mesmos direitos das outras pessoas, de falar, de se expressar. Só que da mesma forma como fizeram com a população ameríndia e negra no Brasil e trabalhadora no mundo, se eu não sei que eu posso pensar daquela forma, talvez essa democracia seja menos democrática para mim. Entende? Então não é democracia. Uma democracia se apresenta quando as oportunidades de conhecimento se apresentam para todos. Aí tudo bem, as pessoas podem criticar, mas determinado grupo social específico está na mão o negócio lá, ele não acessa porque ele não quer. Né? Só que ele não pode acessar uma coisa que ele não sabe que existe. É igual a ideia que eu falei para você de Sbrubble. O que é Sbrubble? Eu não sei o que é Sbrubble. Né? Inclusive, me permita fazer um comentário, só para deixar registrado. Essa Iemanjá que tem no fundo da sua uma Iemanjá é maravilhosa. Belíssima. Ponto. Eu respondi o que você perguntou? Respondeu. Tem outra pergunta também, muito nessa linha da nossa colega Mariana. Uhum. Ela também é discente do nosso grupo de extensão, quem sabe. Uhum. Ela pergunta se você acha que os memes desconstroem de maneira efetiva padrões e preconceitos. De forma alguma. Eu não poderia generalizar essa resposta, porque os memes, como eu falei para você, eles são objetos, eles são papéis em branco em que são expressos ali conteúdos de valor. E esses conteúdos de valor, por exemplo, um meme feminista vai ser diferente de um meme do marido de minha tia lá, que é um cara de direita bolsominion, que mandou para minha esposa, né, achando que era uma brincadeira, um meme completamente machista, bizarro. Ele deveria ter vergonha de ter feito isso. Né? Então, desculpe abrir essas coisas assim, mas é que eu acabo falando demais. Então, mas isso acontece, você certamente sabe. Certamente no grupo que ele faz parte, isso daí não, é uma bobagem. Né? Então, só que por outro lado, esse meme que ele mandou é um meme que, primeiro, é desagradável. Segundo, é preconceituoso. Terceiro, se ele manda para ela, ele recebeu, significa que ele faz parte de um grupo que acha que isso é engraçado. Quarto, se ele manda para essa pessoa achando que é uma brincadeira, primeiro, ele não pensa que essa pessoa pode se incomodar com isso, inclusive essa pessoa é do grupo social que ele está criticando, com o meme dele. Então, e quinto,
Se ele não pensa nisso, ele literalmente expõe que ele não está preocupado com o efeito do que ele faz sobre a vida dessa pessoa. Então é uma total irresponsabilidade, né? E esse exemplo que eu dou para você serve como hipótese nula para isso que Mariana perguntou. Mas sim, por outro lado, eu fazendo parte de um grupo social, eu faço parte de um grupo social de homens negros e que gostam de rock and roll. Eu tinha uma banda chamada Falsos Modernos, e no show dos Falsos Modernos a gente fez um meme que tinha Muhammad Ali dando uma porrada, né, dizendo que o show em tal lugar ia ser muito massa. Naquele momento ali eu estou criando um meme que tem uma informação que promove positivamente a minha autoestima, o meu reconhecimento, inclusive no lugar de força representado por um homem negro boxeador, né, e falando sobre uma coisa que eu acho massa. Então, os usos desse objeto, que tem uma função, podem ser diversos. Podem ser para crítica, podem ser para humor, podem ser você e o grupo de suas amigas, inclusive, podem fazer uma piadinha interna entre vocês. Você pode utilizar o meme, inclusive, como linguagem enfática. Por exemplo, muito obrigado com o meu melhor amigo. Aí eu mando um meme para ele para quebrar o gelo. Um meme sobre uma coisa que entre eu e ele, a gente gosta de guitarra. A gente manda um meme com a guitarra com o braço quebrado e fala assim, esse braço parece aquele dia que você brigou comigo. Inclusive, eu uso a briga, que é o problema, como uma piada, como uma metáfora daquilo que está acontecendo entre nós. Uma maneira de suavizar, né? Então, suavizar. O meme em si é um objeto que pode ter várias facetas. A característica fundamental dele é que ele utiliza elementos heterogêneos, né? Eu posso interagir, inclusive nessa construção, eu posso pegar um violão quebrado e posso pegar um trecho de uma música, uma imagem, um texto, para organizar um símbolo que faça sentido para ele, quando ele veja, né? Então, mais do que ter uma certeza do que o meme faz, é mais importante a gente pensar qual é a função que este objeto simbólico tem e a potência que ele pode produzir em grupos sociais, inclusive na sociedade como um todo. Respondeu? Eu acredito que sim, professor. Iris, a nossa professora, também colocou uma pergunta, assim. Ela pergunta, mas os memes podem servir como escape de alvos preconceituosos? Escape de alvos preconceituosos, eu não sei se eu entendi direito, mas eu vou entender escapes de alvos preconceituosos. Entendi como se eu posso utilizar o meme, por exemplo, como uma forma por exemplo, no grupo de WhatsApp do meu colégio, que é um colégio de classe média, eventualmente está tendo uma discussão lá sobre raça. E, eventualmente, eu posso trazer um meme super inteligente que retire, né, que coloque a figura daquele que está se apresentando de forma preconceituosa em um lugar de menino, você é um bobo. Seria tipo isso? Então, eu acredito que sim. Mas, no final das contas, em considerando que o meme, mais uma vez, é um objeto em branco, em que eu crio um sentido que vai ser entendido em um contexto, eu acredito que pode acontecer, sim, desdobramentos, né, da utilização desse meme para essa finalidade. Inclusive, muito inteligentes, por sinal. Professor, com a pergunta de Iris, a colocação dela, me veio um fenômeno bastante recente, do nosso tempo, né, que eu posso dizer, que é o linchamento virtual, que é esse movimento em que as pessoas são canceladas, né, a gente pode usar esse termo, Massa. As pessoas têm muito medo do que elas podem postar, ou elas ficam com medo de não postar, ou melhor, de não se posicionar. Eu estou falando do ponto de vista de alguém que acompanha ao longo dos anos isso acontecer, mas também sei que acontece e é uma coisa que é um pouco inevitável. Porque, assim, não é somente não concordar. É não concordar, mas eu quero silenciar aquele sujeito, aquele grupo social. Então, os memes eles também fazem esse serviço. A gente pode citar um exemplo mais recente, né, dessa antropóloga, historiadora, que fez uma crítica ao filme novo da Beyoncé e
enfim, ela depois teve que fazer uma meia-culpa, ter que pedir desculpas, até porque ela é uma mulher branca falando a respeito de uma arte, de um pensamento, de uma expressão de uma mulher negra. Eu li muito a respeito de pessoas falando a respeito do que ela falou, eu li o que ela escreveu. Esse é só um exemplo porque é o mais recente, tem uma semana que aconteceu. A gente não precisa se ater a esse exemplo, a gente pode pensar de um ponto de vista... Iris trouxe uma correção, ela falou que é o gabinete do ódio, em que existe uma investigação federal de pessoas públicas, utilizando dinheiro público, inclusive, para poder disseminar inverdades, fake news, a respeito de outro grupo social. E como é que isso chega até a gente? Como é que a gente se informa? A gente se informa pelo WhatsApp, através de memes? Eu acredito que muitas pessoas se informem. E isso é um perigo que todos nós estamos aí, né? Se a gente está no WhatsApp, se a gente recebe, se a gente cria os memes e a gente se informa por eles, eu acho que essa possibilidade está aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Como é que você, uma pessoa que é um estudante, uma pessoa que estuda esse assunto, poderia até trazer uma reflexão para a gente? Posso. Olha, inclusive, parabenizo por você conhecer esse conceito de linchamento virtual, que é um conceito bastante recente. Inclusive, lá no GITS, a Lisiane Barberino fez uma pesquisa de mestrado muito interessante, em que ela fez uma análise social do que é o linchamento virtual. Ao mesmo tempo, a Alana Gama, que inclusive participou essa semana lá no YouTube, no programa Psicologia Online, ela falou sobre influência digital. Ela fez um texto interessantíssimo falando sobre a cultura do cancelamento. Observe sobre o que você está falando. Você está, sem querer, querendo, você já está sinalizando para mim que existe uma arena pública. Existe uma arena pública em que existe alguém que se apresenta numa plateia, alguém que se apresenta em um palco, e existe uma plateia, e nessa plateia há pessoas com papéis diferentes. Há haters, há suportadores, e há, nesta relação mais geral, um entendimento de uma ordem social, segundo Goffman, que é um autor, Ivan Goffman, uma ordem social que organiza mais ou menos o que é que pode ser feito, dito, naquele espaço. E, na medida em que essa plateia está dividida, inclusive dividida por várias coisas, eu vou te dizer uma coisa muito peculiar. Por exemplo, em um país como o Brasil, que é um país colonizado, você é uma mulher, eu sou um homem negro. Antes das pessoas conhecerem a gente, as pessoas elas fazem leitura sobre os nossos elementos imediatos. E elas utilizam as experiências que elas têm na vida para antecipar a possibilidade de quem nós somos. Isso é psicologia social, cognição social. Isso é fundamental na relação da sociedade. Então, muitas vezes, nessas plateias, há pessoas, eu vou chamar os haters, que às vezes elas não estão nem ouvindo o que você está falando. Mas elas ouvem o que você está falando para identificar no que você está falando uma coisa que comprove para ela que você verdadeiramente não dá conta daquilo. Inclusive, como uma mulher branca que falou de Beyoncé, eu não sei o que foi que ela falou, mas é possível também que exista, de prontidão, uma galera que esteja nos redes sociais prestando atenção, né, e se organizando socialmente, similar a times de futebol, né, para... um ajuizamento da moral contemporânea, tendo em vista que as instituições morais elas tendem a perder a sua credibilidade, inclusive, né? Então, o linchamento é uma ação coletiva que determina que determinado tipo de pessoa deve ser retirado da vida pública e, inclusive, geralmente estão associados com ações na vida prática. A exemplo de uma menina que gritou o goleiro de macaco e ela foi filmada no jogo do Grêmio. Tipo, essa menina foi linchada virtualmente, essa menina teve a casa queimada. Então, tipo assim, existe um clamor por humanidade nas plataformas públicas que é mobilizada por afetos. E por afetos que também apresentam-se como metáforas da vida contemporânea. Não é por acaso.
né? Inclusive, mostram-se como metáforas da vida cotidiana, contemporânea, de uma forma de existir em que criaram para você um negócio lá que pergunta o que é que você está pensando, deram um valor enorme para o que você está pensando, e fizeram com que um monte de gente que está pensando um monte de bobagem, como aquele senhor que eu acabei de falar aqui, se sentisse na liberdade de falar o que quiser para quem quisesse. Inclusive, ele mesmo definisse se aquilo que ele fez é uma coisa agressiva para você ou não. Isso é muito doido, velho. Então, o lixamento virtual é um fenômeno que acontece nas plataformas digitais, mas também representa o que acontece, de certa forma, em uma outra dimensão, o que acontece na vida pública. O que acontece na vida pública. E, especificamente, a cultura de silenciamento, de cancelamento, é também uma mobilização social. A gente precisa identificar isso daí como um jogo de forças de linguagem, de valores. Entendendo como isso, neste momento histórico, se apresenta dessa forma. Não é por acaso. E aí eu convido, ao invés ou antes da gente denunciar, ajuizar, a gente ver como fenômeno, olhar de fora, como se a gente fosse um ET olhando para o mundo. O que está acontecendo no mundo agora? Descritivamente, isso está acontecendo, isso está acontecendo. Isso acontecia há 50 anos atrás? Não, não acontecia há 50 anos atrás. O que permite que isso aconteça hoje? Quais são as estruturas que organizam isso? Então, olhando de fora, permite que a gente tenha menos opinião e que a gente entenda o fenômeno como um desdobramento, mais uma vez, da capacidade dos seres humanos de interagirem. Só que agora a gente está interagindo numa dimensão... Gente, eu olho para uma criança de 10 anos hoje, ela tem tanto mais informação do que eu tinha quando eu era 10 anos, do que eu estava pensando no Cavaleiro do Zodíaco. Eu estou conversando com um menino de 12 anos que ele me conta histórias. Está acabando o tempo. Eu tenho que finalizar. Mari me lembrou, mas eu já estava pensando nisso em relação ao tempo. Pelas minhas contas, já deve estar acabando, porque para mim já fez 50 minutos aqui no tempo que eu estou finalizando. Eu estou com medo de fechar, a sala fechar, e se eu não conseguir finalizar a sua fala, então eu quero aproveitar em nome do grupo, quem sabe faz a hora, agradecer a disponibilidade, o tempo, o conhecimento, esse olhar fenomenológico de um homem interessado em pensar o nosso tempo, mas sem deixar para trás o que a gente já construiu, né? O que já aconteceu. E o que vem. Interessante. E o que vem, né? Como a gente pode se preparar para o que vai vir ainda. Eu não sei exatamente se já vai fechar, porque não apareceu para mim nenhum timer. Professora Iris está pedindo para eu tocar. Vou tocar, posso? Inclusive, claro, eu convido vocês agora. Vai ter agora a apresentação do TCC de Ian Ribeiro lá na página da Psicologia Web, no YouTube. Parece um trabalho super interessante que fala sobre masculinidades e psicanálise. Agora, 5 da tarde. Vou tocar Maravilhoso para vocês, que é a música que está no meu disco Divino. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, foi ótimo, professor. Professora Larissa Ornelas, você, Ana Paula, uma excelente mediadora. Foi um papo massa. Depois eu vou assistir de novo daqui a pouco, quando terminar. E é isso, vamos de Maravilhoso, agradecendo essa sexta-feira, agradecendo a possibilidade de estarmos vivos hoje. Vamos nessa. Deixa eu tirar só o fone, que fica melhor. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso. Brincar à beira uma estrela pra poder te ver. Encontrar o afago que enfim te faz sorrir. Lumiar tanto seu jeito em que você me vê. Raiar, sentar-se às portas do céu. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso.
tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom, é maravilhoso. Aqui tá bom, 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 bom. Aqui tá bom, 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 bom. Brincar à beira uma estrela pra poder te ver. Encontrar o afago que enfim te faz sorrir. Lumiar num canto seu jeito em que você me vê. Raiar, sentar-se às portas do céu. É maravilhoso. É maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom. Onde vai papai Oxô? Vou depressa por aí. Vou fazer minha folia com os filhos gigantes. A nossa turma é animada, vem batucando pra fazer a batiscada. A nossa turma é alinhada, vem pra meu bloco pra fazer a batiscada. Muito obrigado a todas vocês e todos vocês que estiveram aí. Muito obrigado. Feliz aniversário. Foi aniversário dele ontem, gente. Valeu. Feliz aniversário. Muita vida, saúde, estudos. A gente precisa de mais profissionais como você. Na psicologia e no mundo, viu? Muito obrigado. Eu tenho certeza que você será. E eu tenho certeza que as estudantes e estudantes da UNEB serão também, já estão sendo. Na verdade, vocês são muito bons. Tive a oportunidade de ser professor da UFBA, estou tendo a oportunidade de ser professor da UNEB, e eu vejo em vocês uma característica muito peculiar. Eu vejo em vocês uma capacidade de soluções enorme. Eu vejo em vocês uma força política massa. E eu vejo produções de trabalhos e iniciativas como essa daqui que são sensacionais. Eu costumo dizer, alguns pensam e algumas pensam que eu sou otimista demais, mas para mim a UNEB é pau a pau com as melhores universidades do mundo, porque o que a gente precisa, que é capacidade de pensar, capacidade de questionar, como estudantes como você, como Abraão, como Matheus Freitas, como Adelmo, como Vitória, tipo assim, como Gabriel Suame, eu fico assustado. Eu fico assustado. A gente vai lançar um livro agora de um TCC de um estudante. É incrível. É realmente incrível. Este é o tamanho da UNEB. Este é o tamanho de vocês. Então, eu agradeço muito. Para mim, estar aqui é uma honra enorme, inclusive por ser um representante de uma comunidade em que temos poucas pessoas como eu e como você, né, representando. E eu me sinto muito feliz de estar entre pessoas brilhantes, em profissionais brilhantes, como a professora Iris, como a professora Larissa, né, como, repito mais uma vez, estudantes como vocês, que estão fora da caixa, estão pensando num outro tempo. Então, confiem na UNEB, ela é massa. Confio. Em vocês também, que estão orientando muito bem a gente. Graças aos deuses, nós temos vocês, viu? Obrigada Eu que agradeço. a todos que ficaram até agora, professor. A gente vai ver a possibilidade de próximas participações para falar sobre alguns temas que ficaram na nossa cabeça. Que a gente vem. E segunda-feira, a partir de 12h30, a gente retorna. Tá bom, gente? Valeu. Tchau, um beijo professor. para você, Ana. Tudo de bom. Beijo. Um abraço para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Falou.